Olá pessoal, mais uma videoaula, agora falando sobre volumetria, padronização. A padronização é uma técnica que a gente vai utilizar para verificar se a concentração da amostra está correta. Então, quando a gente fez a titulação, a gente vai colocar na bureta uma solução titulante, aqui como no nosso exemplo, uma solução de OH, e no Erlenmeyer a nossa amostra. Mas a gente precisa saber exatamente qual é a concentração da nossa solução titulante para poder afirmar que o número de mols que eu tenho na minha amostra é exato. Mas como que a gente pode saber se a concentração da nossa amostra ela está correta? Existem duas formas de fazer isso. Uma é o preparo direto, onde a gente vai utilizar um padrão primário, que é um reagente químico que tem características bem definidas e ela é muito estável ao ar. A gente vai falar um pouquinho no próximo slide. E a outro procedimento, que é o procedimento que a gente está discutindo hoje, é a padronização. A maioria dos reagentes, eles vêm com uma pureza de não 100%, mas purezas na ordem de 90%, 95%. E alguns desses reagentes, como o hidróxido de sódio, eles são instáveis ao ar. Então, dificilmente você consegue produzir uma solução em que a concentração é exata. A gente sabe mais ou menos qual é a concentração, a gente não sabe exatamente qual é. Mas, a partir de um procedimento em que a gente usa um padrão primário, que já falei aqui no preparo direto, a gente pode aferir qual é a concentração dessa solução. Então, a padronização nada mais é do que eu preparo uma solução com a concentração aproximada e depois eu verifico qual é a concentração exata. Bom, tanto no preparo direto como na padronização, a gente tem falado do padrão primário. Então, o que é o padrão primário? O padrão primário nada mais é que um composto químico altamente purificado que tem estrutura molecular muito bem definidas. Então, ele tem algumas características que tornam ele um excelente reagente químico para preparar soluções ou para fazer essa aferição, para fazer a padronização. Esses requisitos alta pureza, ele tem que ter estabilidade ao ar, tem que ter ausência de água de hidratação, porque senão ela pode variar. A composição ela não pode sofrer influência da umidade, então normalmente ela tem que ser um composto que pode ser levado a uma estufa para secagem. Ele tem que ser solúvel no meio em que a amostra vai estar presente, no nosso caso que a grande maioria é meio aquoso, e tem que ter uma alta massa molar. Isso porque quando ele tem uma massa molar elevada, para preparar uma solução de concentrações relativamente baixas, você consegue pesar massas apreciáveis, massas com valores grandes, diminuindo o erro nesse caso. Então, por exemplo, o padrão primário que a gente utiliza como fonte de ácido é o bifitalato de potássio. Existem outros padrões primários, mas o mais comum é o bifitalato de potássio ou fitalato ácido de potássio. Ele tem na sua fórmula um hidrogênio dissociável e onde esse hidrogênio ele vai fazer as reações de neutralização com o H+ ou o OH-. Então, por exemplo, se eu quiser preparar uma solução titulante com fitalato ácido de potássio, você pode pesar diretamente o sal, preparar a solução e fazer a determinação titulométrica com ele. Para a fonte alcalina, uma fonte de bases, normalmente a gente utiliza para isso o carbonato de sódio, onde o grupo carbonato é fornecedor da base em si, onde ele sofre uma hidrólise e libera hidroxilas para o meio. Então, a relação estequiométrica para cada carbonato, ele neutraliza 2 íons H+. Então, eu posso preparar esses dois
reagentes como soluções primárias, né, como a solução titulante, de modo geral, mas o mais comum, né, que a gente utiliza no laboratório é não utilizar carbonatos ou hidrogênio fitalatos como solução titulantes, mas sim hidróxido de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico são ácidos mais baratos e mais comuns. Só que tanto o ácido sulfúrico como o clorídrico e o hidróxido de sódio, a gente não consegue preparar soluções com a concentração exata, né? Eu não sei exatamente quanto tem de ácido sulfúrico, ácido clorídrico, e o hidróxido de sódio, ele tem um problema bastante sério, que ele é higroscópico. Então, a hora que você pesa ele, você põe na balança, você percebe que ele vai aumentando a massa dele. O que seria isso? Ele vai absorvendo a umidade atmosférica. E aí, a massa, você nunca consegue pesar exatamente o que você precisa. Então, o que a gente faz? A gente prepara uma solução de hidróxido de sódio ou de ácido clorídrico, ácido sulfúrico e padroniza com esses padrões primários. Né? Então, eu não preciso preparar volumes muito grandes dessas soluções, né, desses padrões primários, que são relativamente caros, e preparo uma ou duas soluções, faço a titulação com o hidróxido ou com o ácido sulfúrico, e aí verifico qual é a concentração exata dessas soluções. Né? Eu acho que a melhor forma da gente visualizar isso é fazendo um exemplo numérico. Então, imagine que eu vou fazer uma padronização de uma solução de hidróxido de sódio. Né? Aqui é a nossa solução titulante. Eu não sei exatamente qual é a concentração de hidroxilas. Então, eu quero determinar isso, né? A padronização dessa solução de hidróxido de sódio. Para saber qual é a concentração do hidróxido, eu preciso usar na contrapartida uma solução que eu sei quanto tem de H+. Então, nesse caso, a gente vai fazer uso do fitalato ácido de potássio, onde nesse exemplo eu estou colocando 10 ml de uma solução com 25 gramas por litro. Né? A massa molar do fitalato ácido de potássio, né, 204,18, tem uma massa elevada, sendo um daqueles precursores da caracterização do padrão primário. Né? Então, se a gente fizer um cálculo rápido aqui, a solução é 25 gramas por litro, então é 25 gramas em 1000 ml. Né? Se eu estou colocando 10 mililitros dessa solução, eu estou transferindo uma massa de 0,25 gramas do fitalato ácido de potássio para o Erlenmeyer. 0,25 gramas, se a gente calcular isso em número de mols, quantidade de matéria, na regrinha de 3, né, 204,18 é 1 mol, 0,25 gramas equivale a 0,0012 mols. Né? Então, eu tenho, quando eu coloquei a solução de fitalato ácido de potássio, eu tenho 0,0012 mols do fitalato ácido de potássio. Ou, como nessa molécula eu tenho apenas um único H+, eu estou colocando 0,0012 mols de H+ também. Né? Então, eu sei quanto eu tenho de H+ nessa minha solução. E aí agora eu vou fazer a titulação, vou proceder à titulação a partir daquela minha solução de hidróxido de sódio que eu preparei e vou fazer até o ponto de viragem. Quando a gente chegar no ponto final, né, onde a gente vai ter ali a mudança da cor, eu vou marcar o volume. Nesse nosso exemplo, né, o volume gasto nessa titulação foi de 11 mililitros, ou 0,011 litros. Eu já sei a quantidade de mols de H+, e eu sei que nesse momento em que houve a igualdade, o número de mols de hidroxilas é praticamente igual. Né? Então, eu posso falar que elas são iguais. Se isso aqui, né, se eu sei que a quantidade de H+ é igual de OH-, a concentração de hidroxilas é 0,012 mols pelo volume, que é 0,011. Isso me fornece a concentração dessa minha solução de 0,1109. Então, aquela minha solução de hidróxido de sódio, que eu preparei ela mais ou menos 0,1 mol, né? Quando eu faço a padronização, agora eu determino exatamente qual é a concentração dessa solução. Eu preparei um vídeo para vocês verem como é a operação na prática.
Então, vejam o vídeo aí e ao final a gente vai fazer alguns cálculos.
Então, pessoal, vocês viram no vídeo que as massas pesadas do fitalato ácido de potássio, né, eu preparei 3 Erlenmeyers. No Erlenmeyer 1 a massa foi de 0,2610, no Erlenmeyer 2 0,3172 e no Erlenmeyer 3 0,2616. Né? Pesei massas diferentes, né, para a gente poder avaliar a concentração da solução de hidróxido de sódio que foi preparado a partir daquela pesagem lá de mais ou menos 4 gramas, né, em 1 litro de solução. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essas massas em mols. Né? A massa molar é 204,18 gramas. Então, uma regrinha de 3 simples, a gente determina que eu estou colocando de fitalato ácido de potássio 1,28 vezes 10 a menos 3, 1,55 vezes 10 a menos 3 e 1,28 vezes 10 a menos 3. Percebem que as massas, o número de mols são variáveis porque as massas variaram também. Com esse número de mols, eu fiz a titulação de cada uma delas. No Erlenmeyer 1, o volume gasto foi de 13 ml, no Erlenmeyer 2 foi de 15,7 e no Erlenmeyer 3 foi também de 13 ml. Né? Então, eu já tenho uma relação de mols por volume, nesse caso aqui expresso em litros já. Nesse caso, tenho como calcular a concentração. Para o primeiro Erlenmeyer, a concentração foi de 9,83. O segundo, 9,89 e 9,85 para o terceiro. O valor médio dessas medidas deu 9,85 vezes 10 a menos 2 mols por litro. E percebam que, apesar de haver variação nos resultados, o coeficiente de variação é muito baixo, 0,3%. Né? Então, a gente pode afirmar que essa nossa solução ela tem uma concentração de 0,098 molar de hidróxido de sódio e é esse valor que a gente vai utilizar para fazer todas as titulações das nossas amostras. Né? Então, o procedimento de padronização, a função principal dele é corrigir ou aferir a concentração da nossa solução. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e um triplo e fraterno abraço. Tchau, tchau.